Então, boa tarde a todos. Graça e paz. Mateus 3:1. Diz-nos o seguinte: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17, mais à frente um bocadinho. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Atos 2:38. Podemos ler: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 20 e 21. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto os judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, 45 a 47. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Bem, eu vou ficar por aqui, está bem? É bom nós folheamos a Bíblia, é bom que nós saibamos aquilo que estamos a ler e que o pregador está a ler. Eu acabei de vos ler alguns trechos da Escritura referentes a João Batista, referentes a Jesus. Depois, dois textos relativamente ao primeiro sermão de Pedro e ao seu segundo sermão, depois do dia de Pentecostes, também de Paulo, e também acerca, novamente, das palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. E se eu vos perguntasse qual é a palavra-chave que nós encontramos neste texto, ou nestes textos que nós lemos, qual é a palavra? Pois é. Já perceberam o que é que vamos falar hoje? Vamos falar sobre arrependimento. Eu não sei, não é para responderem agora. Eu não sei qual de vocês se considera. Se eu lhes fizesse a pergunta, não é para responderem. Está bem? Vou repetir 3 vezes, não é para responderem. Se eu vos perguntasse se vocês são pessoas humildes ou pessoas orgulhosas, o que é que vocês responderiam? Ainda bem que ninguém respondeu. Alguns de vocês estão a pensar: eu orgulhoso não sou assim tanto. Humilde tem dias. Há aqueles que dizem: bem, eu sou muito humilde. Já temos alguns sorrisos. Parece que já toquei algum calo. Normalmente os calos doem, não dá para rir, mas... E esta interpretação deste enquadramento nestas duas palavras parece superficial, mas não é. Bem, há dias, se calhar, nós nos sentimos não humildes, mas humilhados. Mas isso era outra pregação. Mas esta distinção entre orgulhosos e humildes, nós às vezes parece que balanceamos entre um e outro. E porquê que eu estou a falar neste tema? Porque é essencial para aquilo que nós vamos falar e perceber. Se estamos a falar de arrependimento, nós vamos nos
identificar num polo ou no outro. E a palavra arrependimento é comum nós ouvimos no nosso dia-a-dia ou não? Sejam lá sinceros. Não é. Arrependimento, para já, normalmente tem uma conotação positiva ou negativa? Negativa. É ou não é? Se alguém mostrou arrependimento, é porque fez asneiras. Se fez asneiras, a coisa não é muito boa. É este o conceito ou não das pessoas que nos rodeiam. E se te arrependeres, arrepende-te baixinho, para que ninguém saiba. A sociedade em que nós vivemos, de facto, não valoriza muito o arrependimento. Em boa verdade, arrependimento parece que não é assim tão apelativo. Porque denota fraqueza, denota fragilidade. E não sei se vocês já se cruzaram com aquele tipo de pessoas que diz: eu não me arrependo de nada. Já alguém que se cruzou com este tipo de pessoas? E às vezes quando diz: olha, eu só me arrependo daquilo que não fiz. Porque daquilo que fiz eu não me arrependo de nada. Quando foi a última vez que vocês viram uma figura pública, um desportista, um político, uma celebridade qualquer, a vir publicamente assumir: olha, eu arrependo-me disto, ou disto, ou disto? Lembram-se de alguém? De algum líder religioso? E não estou a falar quando pedimos desculpa ou perdão pelos outros. E arrependimento, que isso é fácil. Às vezes nós vemos alguns líderes de alguns países a pedirem perdão pelo passado colonialista, ou seja lá o que for. Isso é fácil, pedir perdão. Estou perguntando, é na primeira pessoa. Quando alguém publicamente dá nota: olha, eu arrependo-me disto. Não é popular, não vem de tempo de antena, nem likes. E mesmo, às vezes, quando a palavra arrependimento aparece de uma forma positiva, ela aparece associada sempre que alguém se arrependeu porque alguém foi apanhado. O que é que eu quero dizer com isto? Discute-se em Portugal, no nosso ordenamento jurídico, a criação do estatuto do arrependido. Não sei se já ouviram falar nisto. Ou seja, é alguém que, por alguma razão, cometeu algum crime e que, porque está em condições de denunciar outros, negocia ali a pena, a sanção ou o crime que possa, a pena que pudesse estar associada, e pode ter o estatuto arrependido. Mas porquê é que ele se mostra arrependido? Por aquilo que praticou, pelo dano que incorreu aos outros, ou porque foi apanhado? É fácil ter a resposta, não é? Porque às vezes nós, efetivamente, arrependemos-nos não daquilo que fizemos, mas daquilo que, ao fazendo, veio a público, e então temos o ónus daquilo que praticamos. E este arrependimento é legítimo ou não? Bem, nós começamos a dizer: mais vale tarde que nunca, não é? Mais vale arrepender-se em algum momento da vida. Mas é esta a motivação que nos deve levar a considerar o arrependimento ou não. Se é isto que a sociedade nos diz, a Bíblia diz-nos uma coisa bem diferente, conforme nós acabamos de ler, não é? Aliás, deixem-me dizer que, para aquilo que a sociedade hoje nos apresenta e para aquilo que a Bíblia fala, a sociedade defendeu e criou ainda uma metamorfose não apenas de contrariar ou negar a necessidade de arrependimento, mas uma metamorfose deste processo, que é o princípio da tolerância. O que é isto? É que nós devemos ser, para sermos bons cidadãos, nós devemos ser tolerantes. O que é que isto significa? Mais ou menos isto. Olha, porque nem eu nem tu estamos verdadeiramente errados, nós temos que ser tolerantes uns com os outros. Isto não é mais do que uma expressão do relativismo em que nós vivemos. Dá para perceber isto? A sociedade diz: olha, tu podes viver como queres, está tudo bem. Eu posso viver como quero, está tudo bem. A Bíblia diz: olha, tu não podes viver como queres, porque está tudo mal. E estas duas posições que se chocam
que muitas vezes geram, eventualmente, até algumas tensões, está bem? Porque neste mundo de relativismo, em que o certo e o errado já não existe, a tolerância prolifera a passos largos. Mas a Bíblia mostra-nos que nós que dizemos que somos cristãos não podemos viver sem arrependimento. Não podemos tolerar o pecado. Temos que denunciar o pecado. E a verdade bíblica é esta, é que Deus mostra-nos que Deus nos ama tal como nós estamos e, conforme já temos falado muitas vezes, Deus não nos deixa no estado em que nós estamos. Ele aceita-te como tu és, mas Ele ama-te demais para te deixar como tu és. Este é o ponto, é que o amor de Deus faz algo que a tolerância não faz de modo algum, é que o amor transforma. O amor de Deus transforma. A tolerância e o princípio que a sociedade diz, olha, está tudo bem contigo, faz-te estar o quê? Passivo, amarrado, petrificado. Tu não vais procurar mais nada. Mas o amor de Deus te diz, olha, não, tu estás errado, vem para mim e eu vou-te transformar, eu vou-te renovar, eu vou-te regenerar. E se a bandeira que se tem levantado é de facto a bandeira da tolerância, ainda que de alguma forma nós percebamos que toda a gente defende algum grau de intolerância. Deixa-me dar um exemplo. Por exemplo, é tolerante ou passível de tolerância fumar nos hospitais ou não? Não. Então, se vocês são fumadores, esta proibição é tolerante ou intolerante? Vocês veem como intolerante. Por exemplo, um pedófilo que já cumpriu a sua pena, saiu em liberdade. A nossa sociedade é tolerante ao ponto de dizer, olha, tu agora podes continuar a ser professor primário. Sim ou não? Não. Então algum grau de intolerância é necessário. Mas esta mesma noção de tolerância também tem mudado nos últimos anos, conforme nós podemos verificar. É que agora tu não estás certo nem errado, eu não estou certo nem errado, então cada um de nós celebra o errado do outro porque ele não existe. Até antigamente, quando uma pessoa dizia que ela era tolerante, era este. Olha, tu tinhas uma opinião, eu tinha outra. Eu olhava para a tua opinião e sabia, tu estavas errado, mas não, é a tua opinião, ok, tudo bem, eu não me identificava contigo. Hoje em dia se tu não apenas não aceitares a minha opinião contrária, tu tens que celebrar essa mesma opinião que tu consideras errada. Por isso é que nós vemos um crescente na intolerância religiosa. Bem, mas vamos voltar ao tema. 2 Pedro 3,9. Falei-vos de João, de Jesus, de Pedro. Vamos agora para a carta de Pedro. 2 Pedro 3,9 diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vamos voltar a Atos, rapidamente. Atos 17:30 diz-nos o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então nós vemos aqui duas coisas que vêm agora diretamente da parte de Deus. Vemos a declaração da sua vontade, no primeiro versículo, em que Ele deseja que os homens se arrependam, e no segundo versículo nós vemos que Ele ordena que os homens se arrependam. Porquê é que é tão difícil alguém se arrepender? Bem, nós podemos encontrar algumas justificações. Basta olharmos para nós próprios. Ou não? Porquê é que é tão difícil às vezes nós arrependermos? Por medo? Por vergonha? O que será que os outros vão pensar? Sabem porque é que muitas vezes, mesmo nas igrejas, há alguma dificuldade em manifestar arrependimento? Sobretudo por parte dos líderes, porque as comunidades têm um grau de exigência de perfeição e de expectativa dos líderes. E quando eles revelam arrependimento, então eles são fracos, então eles não se abrem.
Mas sabem, aquilo que a palavra nos mostra é que nós temos sempre muito mais a ganhar quando demonstramos arrependimento, quando demonstramos que somos honestos com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, do que quando chutamos para baixo do tapete. Então Deus aqui diz, olha, eu desejo que todos venham a arrepender-se, mas eu ordeno que todos se arrependam. Então, arrependimento está ligado à vontade de Deus e, simultaneamente, é o mandamento de Deus. O que é arrependimento, então? Estamos a falar de arrependimento. Alguns de nós temos a consciência daquilo que é arrependimento. Às vezes, temos uma definição um bocadinho não tão precisa. Em contexto bíblico, quando nós falamos de arrependimento, há 3 palavras essenciais que identificamos no texto bíblico. 2 em hebraico, 1 em grego. 2 em hebraico encontramos lá no Antigo Testamento. É a palavra naham e shuv. Mais de 600 vezes nós encontramos esta última palavra. O que é que isto tem a ver? A expressão etimológica, se quiserem, da palavra significa voltar-se para, ou mudar de direção. É esta a etimologia no Antigo Testamento. E depois, se nós formos para o Novo Testamento, a palavra arrependimento, quando Jesus a usou, quando os apóstolos a usaram, é pela palavra que eu particularmente gosto muito, que é a palavra metanoia. Não sei porquê, acho uma palavra curiosa de se dizer. É a conjunção de 2 palavras, meta e noia. Quando nós falamos, por exemplo, de metamorfose, estamos a falar desta palavra, que é uma conjunção de 2, que é transformação da forma. Enquanto nós falamos de metanoia, há uma outra palavra que não tem nada a ver com esta, que é paranoia, está bem? É outra coisa. Mas esta metanoia significa o quê? Renovação da mente. Renovação do que está cá dentro. Sabem que uma das batalhas que nós somos chamados todos os dias a experimentar, a combater, são os nossos pensamentos. Aquilo que nós pensamos vai determinar ou não aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós experimentamos. Sim ou sim? Não? Então, quando nós falamos de arrependimento, olhando para estas palavras, aquilo que nós estamos a falar, olha, tu precisas de mudar a tua forma de pensar. Quando Jesus está a dizer, olha, arrependam-se, e estava a falar para religiosos, naquela circunstância que eu relatei, ele dizia, olha, vocês têm um quadro religioso legalista durante séculos. Vocês precisam de mudar a forma de pensar. Quando Pedro estava a falar aos israelitas, estava a dizer, olha, há coisa nova aí. Vocês precisam renovar o vosso pensamento. E renovar o pensamento é relativamente a quem? Relativamente ao pecado, relativamente a Deus. Então esta metanoia significa literalmente que se tens pensado de uma determinada forma, numa determinada direção, quando tu te arrependes, tu vais ter um novo quadro mental e vais caminhar e posicionar-te numa outra direção. É uma volta de 180 graus. Então o arrependimento que estamos a falar é isto. É uma mudança na maneira como eu penso, que leva a uma maneira diferente de viver. E talvez, quando comeces a pensar por arrependimento desta forma, se calhar começa a fazer sentido. Pois é. É que o arrependimento não é uma coisa má, é uma coisa boa. Aliás, quando nós olhamos para o contexto bíblico, se nós olharmos para as coisas que acontecem na Terra, que de alguma forma influenciam o céu, sabem o que é? É o arrependimento. O que é que a Bíblia nos diz? No céu há alegria quando um pecador se... Eu quase que atreveria a dizer, não há nada que abale tanto o céu como o arrependimento. Então, este arrependimento que nós falamos não é apenas uma mudança mental, racional, se quiserem, mas é também, e traduz-se em frutos de arrependimento que se concretizam numa mudança e de uma direção
diferente na nossa vida e no nosso comportamento. O arrependimento, então, é esta atitude que vai gerar frutos. Lá em Atos, capítulo 26, e versículo 20, diz o seguinte: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, que é Paulo a falar, ele estava a falar, a apresentar a sua defesa perante o rei, creio que eu, Agripa, e diz, em Jerusalém, por toda a terra da Judeia, aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. O que Paulo está a falar aqui? Olha, conversão sem arrependimento não existe. Conversão, vida nova sem arrependimento, não existe. E quando há arrependimento, isto vai gerar fruto. Tu vais te comportar, tu vais viver em função daquilo. Olha, se eu considerava que isto é errado, eu não vou querer mais ver isto na minha vida. A forma como nós olhamos para o pecado é a forma da nossa dimensão de intensidade da relação com Deus. Quando nós toleramos o pecado, nós não estamos a olhar para o pecado da mesma forma como Deus olha. Isso significa que provavelmente nós estamos distanciados. Ou não? Eu diria que sim. Então, nesta altura, talvez alguns de vocês estivessem a perguntar, mas será que esta noção do arrependimento, isto vem colidir com o Evangelho da Graça, em que nós não somos chamados a fazer nada? Não, não vem, antes pelo contrário. Vem reforçar esta ideia. É que a verdadeira questão que nós estamos aqui a falar relativamente ao arrependimento, e que eu gostava de enfatizar, é esta. É que o arrependimento afeta a nossa maneira de viver. E se não afeta, nunca houve arrependimento. E se nunca houve arrependimento, tu ainda estás morto em delitos e em pecados. É isto que a palavra nos diz. Se os velhos vícios, as velhas formas de pensar, que vêm do reino das trevas, ainda estão incorporadas em nós, para quem é que nós estamos a viver e quem é que é o nosso Senhor? A nossa caminhada com Deus é perfeita? Não, não é isso que nós vamos a falar. Mas a dimensão de arrependimento que está nas nossas vidas vai ser determinante para crescermos também em arrependimento. Segunda coisa, não vem colidir com o Evangelho da Graça, porque a própria palavra nos diz que o arrependimento é um dom que vem de Deus. Sabem, lá em Efésios, capítulo 2, nós podemos ler como o homem estava pervertido, estava degenerado, e vive afastado de Deus. Mas, por aquilo que nós vemos à nossa volta, vemos uma realidade destas ou não. O homem viver separado, a fazer a sua vontade, vemos crises na natureza, na criação, no sistema de ordenamento, na política, onde quiserem. Digam, no nosso caso em Portugal, uma única instituição que neste momento esteja a funcionar. Já nem o Tribunal de Contas. Não estou a fazer política, está bem? Mas digam-me uma estrutura que nós podemos dizer, isto é gente séria que está lá. Digam-me, eu gostava de saber. Mas aquilo que eu vos dizia é esta noção de perversão da humanidade e do seu comportamento, da sua vivência, que muda radicalmente quando experimenta o arrependimento então que vem de Deus. E nós encontramos isso lá em Atos capítulo 11, versículo 18, e em 2 Timóteo 2, 25. Em Atos 11, 18 diz o seguinte: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus. Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento. 2 Timóteo 2, 25 acrescenta: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Então para aí, o arrependimento vem de mim? Deus dá-nos e concede-nos o dom do arrependimento. E sem esse dom, nenhum pecador poderá abandonar a sua vida pecaminosa e encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. E como dom, ele precisa o quê? De ser recebida. Sabem, uma das coisas que é muito popular nesta altura, que alguns já se têm especializado, é comprar encomendas que são extraviadas e que nunca chegam ao seu destino. Há um negócio nisto.
Compram-se por atacado. Sabem aquelas encomendas que vêm da Temu, do AliExpress, de não sei o quê, que ficam retidas nos armazéns, depois as pessoas não levantam, porque às vezes os impostos a pagar são mais do que a própria encomenda e ficam lá. E há gente a comprar isto. O que é que acontece àquela encomenda que foi comprada, que foi paga e que ficou retida? Nunca chegou ao seu destinatário. Foi perdida. Então, aquilo que Deus nos quer dar são coisas boas. Se nós não a recebermos, elas vão ter efeito na nossa vida, sim ou não? Não. Então, se tu, hoje nesta tarde, estás a ouvir que Deus deseja o teu arrependimento e Deus ordena que tu te arrependas, só tens uma alternativa. Ou vais aceitar ou vais rejeitar. O que é que o arrependimento não é? Olha, o arrependimento não é uma mera tristeza pelo pecado. Há pouco dizia-vos que nós temos que ter uma relação diferente com o pecado a partir do momento que passamos a conhecer a Deus. Às vezes isto traz tristeza. Aliás, há muita gente que vive sob o peso da culpa, da carga e do pecado. É ou não é? Os vícios aprisionam, sim ou sim. O pecado destrói, sim ou sim. Mas esta tristeza pela falha, pela transgressão, pela iniquidade, pela perversão, é uma tristeza que é útil, mas não deve ser um lugar de residência. Deve ser um lugar de passageiro. É que nós lá vamos para perceber o quão afastados nós estávamos, mas também percebermos que Deus nos trouxe para perto dele. Então, arrependimento não é uma mera tristeza pelo pecado. O arrependimento não é medido pelo número de lágrimas que eu derramei quando eu me converti. Vocês lembram-se daquele hino? O chorar não salva. Lembram-se? É disto que nós estamos a falar. Aliás, quando nós lemos a Escritura, a determinada altura, quando estamos a falar daquele episódio acerca de Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus, recordam-se? Depois de ele ter traído Jesus, ter visto aquilo que ia acontecer, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Em algumas traduções, noutras traduções diz que ele teve remorso. A palavra aí utilizada já não é metanoia. Quando a Bíblia se refere ao arrependimento de Judas, a palavra que aparece lá no grego é a palavra metamelomai. É um peso. É uma carga. Pelo erro. Sim. Mas é um mero remorso. E aquilo que nós estamos a falar de peso nem remorso, mas estamos a falar de um peso e de um remorso que nos leva a mudar de direção. Não apenas remorso. Olha, o remorso não te vai fazer acrescentar nada à tua vida. Mas o arrependimento sim. Primeira coisa então, o arrependimento não é mera tristeza pelo pecado. No processo de arrependimento pode haver lágrimas, sim. Pode haver choro, sim. Pode haver agonia da alma, sim. Deve haver contrição, sim. Mas não basta. Segunda coisa, o arrependimento não é uma promessa apenas de desejo de fazer melhor. Percebemos que o arrependimento não é autojustificação, não é autorreforma, não é uma resolução espiritual de novo, Senhor, a partir de agora eu tenho andado longe de Ti, agora vou passar a ir à igreja todos os domingos e mais alguns. Até vou chegar primeiro antes da porta abrir. Não é um desejo apenas de fazer melhor, mas também, sim. Então, o arrependimento é este desejo de romper com o passado e olhar para o futuro que Deus tem para a tua vida. E estas duas coisas, peso pelo pecado, desejo de ser trabalhado de Deus para ir mais longe, é útil, sim, mas não são o suficiente. Então, até que eu possa dizer, olha, eu estava errado. Eu aceito que sou eu o único responsável
pela situação, tu nunca te vais te arrepender. Muitas vezes nós vemos pessoas a culparem Deus pelas circunstâncias da sua vida, a culparem o governo, a culparem os pais, a culparem a família, a culparem a mulher, a culparem a sogra. Bem, aí esses alguns já têm alguma razão. Mas nunca são capazes de assumir a responsabilidade de liderança da sua própria casa, do seu próprio caminho, do seu próprio destino. O arrependimento não é apenas lágrimas, não é apenas desejo de fazer melhor. O que é o arrependimento? Então, o arrependimento que estás a falar, prende-se apenas a um momento ou é um estilo de vida? Porque posso levantar também esta questão. Então, há uns anos atrás, veio aqui um evangelista e eu estive lá no Palácio de Cristal, na altura que se chamava, eu levantei a mão, eu fui à frente, eu fiz uma oração e acabou. Sou salvo ou não? Sabem, há muita gente que vive nas igrejas que nunca passou pelo processo de arrependimento. Se tu nunca reconheceste que de facto não eras merecedor de nada, que o teu pecado na tua vida te afastava de Deus, te destruía, e se achas que por uma mera oração, porque cá foste à frente e o peso do teu coração não foi tratado, eu quero te dizer, ainda há oportunidade para ti, para que tu hoje te arrependas. Porque a verdade é esta, meus caros, nós começamos a vida cristã a arrepender-nos e vamos continuar a viver a vida cristã a arrepender-nos. Uma das coisas que nós gostamos muito de dizer é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Porquê? Porquê é que é preciso que a misericórdia de Deus se renove a cada dia? Porque cada dia nós precisamos de nos arrepender. E o arrependimento, se tu dizes que és cristão, é necessário a cada dia. Sabem, um dos marcos históricos que o cristianismo viveu foi no século XVI, a quando da Reforma. O cristianismo estava pervertido, tinha-se afastado completamente da sua essência, da sua origem, e Deus interveio através de um homem e outros que, entretanto, se levantaram também, e aconteceu aquilo que nós conhecemos historicamente pela Reforma Protestante. Eu quero vos dizer que esta não foi a Reforma Protestante, esta foi a renovação do cristianismo, que é bem diferente. Então, quando acontece a Reforma Protestante, historicamente ela é marcada porque Martinho Lutero pega em 95 afirmações e pregas lá na porta da igreja, lá em 1517, e faz ali algumas declarações. E reparem por onde é que começa as declarações das 95 teses de Lutero. Diz o seguinte, primeira tese: dizendo Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos crentes na terra seja contínuo arrependimento. Primeira tese da Reforma. Segunda continua, e esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação a cargo do ofício dos sacerdotes. Todavia não quer que apenas se entenda o arrependimento interno nem mesmo é o arrependimento, quando não produz toda a sorte de modificações da carne. Assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada desta para a vida eterna. Numa palavra, aquilo que Lutero está a dizer, olha, tu começas a arrepender-te, tu terminas a tua caminhada cristã a arrepender-te. E toda a Reforma Protestante foi constituída com esta base da necessidade de arrependimento. Romanos 8,13 diz-nos o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vivereis.
Então, quando Paulo aqui se refere à mortificação das obras da carne, é isto mesmo. Há necessidade de arrependimento. E ele está a falar para uma igreja. Não está a falar para não crentes, para ateus, para apóstatas. Está a falar para crentes. Sabem, eu não quero que vocês saiam daqui com a carga de arrependimento não ainda realizado. Porque a doutrina do arrependimento, se quiserem, são boas notícias. Porque aquilo que a Bíblia nos ensina quando falamos de arrependimento é que nós não precisamos mais levar a nossa culpa sobre nós, porque Jesus já levou a nossa culpa lá no Calvário. A cruz, e na cruz, toda a tua transgressão, o teu pecado, a tua vida velha foram ali cravados. Então tu já não precisas mais de ter o peso do pecado, mas tu precisas celebrar a vitória de Cristo na cruz, que te liberta deste pecado. Então esta atitude de arrependimento e de contrição não é uma derrota, mas é uma vitória. Porque quando nós nos arrependemos, nós nos lembramos que Jesus morreu por cada um de nós. Para que esta culpa, esta vergonha que estava em nós, não possa estar mais sobre nós. Muita gente, quando nós falamos de Jesus, e se for intelectualmente honesta, vai olhar para os ensinos de Jesus e para aquilo que ele ensinou e vai ter alguma simpatia. Quem é que não gosta de alguém que diz: epá, vamos amar todos uns aos outros, isto vai tudo correr bem? Isto foi a Revolução dos anos 60, não. Peace and love. Paz e amor, não é? Alguém que tem uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem de paz, uma mensagem de descanso, uma mensagem... Isto é bem aceito ou não? Bem, normalmente seria. Porquê é que muita gente então rejeita Jesus? Porque não quer arrepender-se dos seus pecados. Então, como é que acontece? E se concretiza, em termos práticos, o arrependimento? Primeiro, o culpado sou eu. Isto é arrependimento. Segunda coisa, perceber que o pecado que está em mim me amarra, me escraviza. Ter vergonha da minha prática pecaminosa. Terceira coisa, confessar. Confessar a Deus. Confessar o erro. Eventualmente, confessar a quem nós prejudicamos. Restituir o dano que nós provocamos. Às vezes é possível, nem sempre é possível. E quando não é possível, isto às vezes, e quem já lá passou por isto sabe, sobretudo porque nós não tomamos a decisão de arrependimento a tempo e a pessoa com a qual nós deveríamos ter restabelecido a coisa partiu. E já não há hipótese. Por isso, cuidado quando nós adiamos decisões de arrependimento. Decisões de restabelecimento da relação. Cuidado. Então, eu admito o meu erro, eu sinto tristeza pelo meu pecado, eu confesso o meu pecado, eu faço a restituição. Eu estou desejoso de andar no caminho novo que Deus tem para mim. Venham agora comigo, e estamos já quase a terminar, para uma das declarações que nós encontramos na Bíblia de um homem que se arrependeu genuinamente. E se tu não sabes como te arrepender, eu convido-te a ler este salmo, que é o Salmo 51. Este homem que o escreveu, Deus considerava-o um homem segundo o seu próprio coração. Não sei se é o maior elogio que alguém possa fazer acerca de alguém. Deus disse: olha, este homem, que era David, é segundo o meu coração. Mas ele caiu. Ele pecou. E nós dizíamos: como é que é possível? Como é que um homem, segundo o coração de Deus, adultera,
mata um homem para encobrir o seu pecado e durante mais de um ano e meio, ele vive contente e feliz. Até que Deus envia um profeta para expor o seu pecado. Como é que isto pode acontecer? Aconteceu. Isto deve servir de alerta para nós. Se isto aconteceu com David, cuidado. E depois David, quando é exposto o seu pecado, deixa-me dizer isto, que é, eu creio que Deus dá uma oportunidade para que a pessoa se arrependa. Entre ele e Deus. Se ele não fizer isto, é muito provável que a coisa venha a público. E aquilo que não aconteceu na reserva da privacidade vem depois a público. E alguns, infelizmente, tem acontecido, mesmo coisas que têm vindo a público, mesmo depois da morte e de morte precoce. Então, David, depois de ser confrontado com o seu pecado, com estes atos que nós consideraríamos hediondos, ele só tem uma coisa. E é isto que fazia de David um homem segundo o coração de Deus. Ele arrependeu-se. E a boa notícia é esta, é que Deus está desejoso do nosso arrependimento. Ele não nos quer destruir, Ele não nos quer envergonhar, Ele quer nos erguer, Ele quer nos levantar. Por isso, o arrependimento não é uma coisa má, é uma coisa boa. Então vamos para o Salmo 51 e aquilo que David escreve, inspirado por Deus, creio eu. Versículo 1, o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me, ficarei mais branco do que a neve. O que é que David está aqui a fazer? Ele está a abrir o coração diante de Deus e dizer: Senhor, se não for a tua misericórdia em mim, eu não tenho nada de bom em mim. Eu fui gerado em pecado, eu tenho praticado pecado. Mas tu podes apagar, tu podes purificar, tu podes lavar-me. Este que Deus quer fazer nas nossas vidas: purificar-nos, lavar-nos, resgatar-nos. E depois, quando ele faz isto, ele lembra-se de alguma coisa que tinha perdido neste processo enquanto se encontrou em pecado. Olha, faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E depois diz o versículo 10, que era um versículo que nós todos aqui deveríamos saber de cor. Que é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito reto. E esta oração, que se tu estás a perceber que há alguma coisa na tua vida que tu te precisas de arrepender, fazes tão simplesmente esta oração: cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Depois ele continua e acrescenta: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário, então, e só aí então, ensinarei aos outros, aos transgressores, os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. David sabia que a sua vida ainda não tinha um ponto final, porque se ele arrependendo-se, Deus podia voltar a usá-lo para chegar àqueles que estavam na mesma situação que ele estava a passar. Dá para perceber isto? Mas enquanto nós estivermos limitados na nossa vida, como é que nós poderemos abençoar os outros? Se há pecado na nossa vida, como é que nós podemos chegar aos outros?
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios. É como se Davi estivesse a dizer assim: olha, Deus, eu sei que tu não te agradas com a religiosidade, com a aparência de religiosidade, da aparência de integridade. Não. Tu não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás. Alguns anos atrás, um pastor, ele estava a lutar com algumas coisas na sua vida. E no seu tempo com Deus, Deus a determinada altura disse: olha, escreve todas as coisas de mal que tu tens feito e que tu estás a lutar e que ainda não te arrependeste verdadeiramente. E ele, oh Deus, é para pôr no papel, é para escrever. Ele lá ganhou coragem e ele começou a escrever e fez uma lista. Ele tinha uma expectativa relativamente a esta lista. Ele estava à espera que Deus lhe dissesse: olha, estás a ver esta lista dos teus pecados? Agora queima. É isto que ele estava à espera que Deus fizesse e lhe dissesse. Mas Deus não lhe disse isso. Deus disse-lhe: olha, tens a lista pronta? Tenho. Então vais lê-la ao teu melhor amigo. Hã? Havia alguém que era muito próximo dele, que de alguma forma servia de conselheiro, de acompanhamento do seu ministério. Olha, tu agora vais pegar nessa lista e vais lê-la. Oh Deus, não. Ele lutou com aquilo durante algum tempo. E um dia marcou uma reunião com o seu amigo. Eles juntaram-se para tomar um café. E ele disse: olha, eu tenho uma coisa muito séria para falar contigo. Deus manda-me fazer isto. Eu vou fazer isto. Eu não sei se tu vais continuar a ser meu amigo depois disto. Ele leu um a um daqueles itens que ele tinha naquela lista. E quando ele terminou, aquele seu amigo disse-lhe: olha, muitas das coisas que tu tens aí, eu também luto com elas. Eles abraçaram-se e continuaram amigos. Então Deus continuou a trabalhar naquele homem. Ele pensava que ele já saiu daquela reunião mais leve. Havia coisas que ele tinha dificuldade, ele sabia, e passou algum tempo, ele começou a perceber que as conseguia ultrapassar. Mas então Deus veio e falou novamente com ele. E disse-lhe: já leste a lista ao teu amigo? Já. Pronto, ok. Então agora vais ler à tua mulher. Sabem? E depois dele de ter tentado convencer Deus de que essa não era uma boa ideia, porque não era, ele leu aquela carta à sua mulher. E no final, ela disse-lhe: olha, eu quando eu casei contigo, eu já sabia que não eras perfeito. Mas há uma coisa que eu sabia que tu eras. É que tu és honesto com as tuas falhas, com as tuas imperfeições, com as tuas fraquezas. Ela perdoou-lhe algumas coisas, grande mulher, perdoou-lhe algumas coisas, e ele pôde lidar com aquelas circunstâncias que tinha na sua vida.
Sabem, e sobretudo os homens, que às vezes são mais orgulhosos que as mulheres, porque gostam de controlar tudo, e quando não sabem muito bem se arrependerem, demonstrarem arrependimento e partilharem isso com alguém, qual vai ser o resultado final. Lembrem-se de que se Deus está no processo, o resultado final do arrependimento é sempre muito melhor do que se ele não tivesse acontecido. Sempre. E vez após vez, nós encontramos isto no texto bíblico. Bem, então o convite do Evangelho é este. É um convite ao arrependimento. O primeiro passo é então mudares a tua ideia daquilo que tu tens acerca de Jesus. Não apenas um bom filósofo, um bom mestre, com uma moral intacta, impecável. É mudares acerca de quem Jesus é. Porque Jesus é o Filho de Deus, unigênito do Pai, o Deus encarnado, o Criador e sustentador de todas as coisas. Que estava na criação, que se fez homem, que morreu, que ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar. É este o Jesus. E esta é a mudança de perspectiva que tu tens de ter acerca de quem Jesus é. Mas também lembrar que o pecado que está em ti, tu não vais resolver sozinho. Tu precisas que Jesus trate do teu interior para poder experimentar vida nova. E seria terrível se o teu destino for o inferno, porque nunca te arrependeste dos teus pecados. Porque Deus já providenciou tudo para que isto não aconteça. Ao dar o seu Filho Jesus a morrer numa cruz por ti e por mim. Arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Possamos ter esta coragem de ter corações quebrantados e espíritos humildes para que Deus possa agir na nossa vida. E não viver vidas de derrota, que o pecado nos aprisiona e as rasteiras que nos passa. Mas pelo arrependimento podemos viver para Ele e por Ele. Que Deus nos abençoe.